Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Aqui quem fala com vocês é Fabi Didan, aqui do canal Fabi Didan Crochê. E olha só que peça linda que eu quero fazer junto com vocês. Esse cropped aqui, olha só, que coisa mais lindinha. Olha as costas desse cropped. Ele tem um pedacinho que amarra aqui, ó. Ele dá bem uma elasticidade. Esse aqui é um tamanho P, mas eu vou mostrar para vocês como... Desculpa, um tamanho P não, tamanho M. Mas eu vou mostrar para vocês como vai fazer o tamanho P ou um tamanho G, caso vocês queiram fazer um tamanho menor ou maior que esse daqui. E para fazer esse cropped, nós vamos utilizar aqui o fio charme e a agulha número 2, tá? Mas você pode estar utilizando um outro fio, desde que o tex seja compatível com o fio charme, tá? Você pode usar o fio Bela, que também fica muito legal. Tudo bem? Então, vamos lá para o nosso passo a passo? Para a gente, então, iniciar aqui o nosso cropped, nós vamos fazer o nozinho inicial. Nozinho inicial eu não conto como corrente, tá? Vamos subir aqui 15 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 correntinhas. Vai dar a laçada, então agora a gente vai contar a partir dessa primeira corrente, não a laçada que está na agulha, mas a primeira corrente que está aqui logo embaixo, nós vamos contar 1, 2, 3, 4, na quinta correntinha a gente vai entrar com a agulha e vai fazer um ponto alto. E eu vou trabalhando aqui com ponto alto até chegar ali no finalzinho. Então, quando eu chegar aqui no finalzinho dos meus pontos altos aqui na corrente, nós vamos trabalhar de forma indo e voltando, fazendo carreiras de ponto alto e fazendo de forma que fique um bico no meio, uma pontinha, que é a ponta que vai dar o formato aqui no nosso bojo. Já dizendo antemão que nós vamos fazer 2 vezes essa peça, tá? Esse bojo, são 2 bojos, então a gente vai fazer 2 vezes. Cheguei aqui no finalzinho do meu cordãozinho de corrente. Dentro desse último pontinho onde a gente colocou esse ponto alto, nós vamos colocar mais 3 pontos altos. Então, vou fazer o primeiro, o segundo e o terceiro. Pronto, coloquei 3 pontos altos. Agora eu vou fazer 2 correntinhas e no mesmo lugar eu vou voltar fazendo 4 pontos. 1, 2, 3 e 4. Vai ficando desse jeitinho aqui, ó, tá? Então, resumindo, essa viradinha aqui, ó, ficou com 4 pontos do lado de cá, 2 correntes e 4 pontos do lado de lá. Agora, a gente vai trabalhar ponto alto desse lado aqui. Então, já vai no próximo pontinho de base, olha, entra com a agulha e faz ponto alto até chegar ali no finalzinho novamente, até fazer o último ponto. Então, aqui nós vamos ter um total, a partir desse daqui, nós vamos ter um total de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 pontos. Bem aqui, ó, nessa pontinha aqui, ó, tá o meu último ponto. 11 pontos, ok? Vai ficando desse jeitinho aqui, ó. Chegou aqui no finalzinho, nós vamos fazer 3 correntes, vai virar o trabalho e agora você vai voltar preenchendo com ponto alto até chegar aqui, ó, no primeiro pontinho, no último pontinho desses 4 aqui, ok? Então, vamos lá. Então, vamos colocando aqui os nossos pontos altos nessa próxima carreirinha.
Esse nosso bojo é um bojo muito simples, muito prático, até mesmo para quem está iniciando no crochê, mas que tem alguma noção de ponto, né? Porque é um bojo feito apenas em ponto alto, então ele é muito tranquilo de fazer, muito rápido também, tá? Então você vai conseguir fazer esse bojo aqui rapidinho, né? Ó, chegando aqui no finalzinho, olha, eu vou até aqui, tem mais esse ponto. E em cima desse ponto aqui, ó, essa alcinha aqui, na verdade, não é ponto, ela já faz parte da corrente. Então, nosso último ponto parou aqui, ok? Então, vamos contar quantos pontos deram nessa carreira. Então, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, tá? Dentro da alça agora formado pela corrente, a gente vai colocar 2 pontos altos. Desse jeito aqui, ó. 2 pontos altos. Vamos fazer 2 correntes. No mesmo lugar, coloca mais 2 pontos altos, porque aqui a gente vai fazendo essa quininha aqui, ok? Agora eu sigo, olha, colocando ponto sobre ponto. Meu primeiro ponto já é esse buraquinho aqui, ó. Então, eu sigo colocando meu primeiro ponto e vou colocando ponto alto até chegar ali no finalzinho. Eu vou fazendo aqui, porque a partir de agora, as carreiras vai se resumir, né, igualzinho essa carreira, essa segunda carreirinha aqui, onde a gente vai aumentar só o lequinho aqui no meio, dentro desse leque vai colocar 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos, e vai seguir colocando ponto alto sobre ponto alto, até chegar no finalzinho aqui da carreira. E agora, nós vamos trabalhar um total de mais ou menos 8 carreiras. Ó, cheguei aqui no finalzinho, vou virar, fazer as 3 correntinhas. Essas 3 correntinhas, algumas pessoas têm dúvida se faz antes de virar, faz depois de virar. No nosso caso aqui, ela não vai interferir se você fizer aqui agora, por exemplo, ó, tô aqui no sentido do trabalho, faço as 3 correntes, ó, virei. Então, ela não vai alterar em nada isso aqui para nós agora nesse momento, tá? Então, sempre inicie aqui com essas 3 correntinhas e segue fazendo ponto sobre ponto, até aqui no último ponto. Aqui dentro da alça vai fazer o leque, que são 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos no mesmo lugar. E agora, nós vamos rodar, deixa eu pegar esse aqui como nossa amostra, para você ver um detalhe aqui, ó. Nós fizemos essa carreira e fizemos essa segunda carreira. Então, para você saber quantas carreiras vai ter que fazer nesse formato, eu vou contar aqui junto com vocês, ó. Esse primeiro leque aqui, ó, a primeira carreirinha da base que a gente fez, ó, essa primeira carreira. Então, vamos contar pelos buraquinhos. Então, nós vamos ter que ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 buraquinhos, tá? Até aqui, 8 carreirinhas. Então, você vai fazer 8 carreirinhas. Eu vou fazer aqui as minhas 8 carreirinhas e eu já volto quando ele estiver aqui, tá bom? Só seguir a mesma coisa que a gente fez aqui nessa segunda carreira, tá? Vem fazendo, colocando ponto sobre ponto. Chegou aqui. Dentro do espacinho, faz o lequinho, que são 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos no mesmo lugar. Segue colocando ponto sobre ponto novamente, tá? E vai fazendo até atingir 8 carreirinhas. Eu vou fazer as minhas 8 carreiras e eu já volto. Muito bem, cheguei aqui, fiz as minhas 8 carreirinhas. E agora, antes da gente dar sequência, vamos para algumas dicas em relação ao tamanho. Esse tamanho que a gente está fazendo é o tamanho M, ou seja, um tamanho que veste até um 42, 40, 42 mais ou menos, tá? Se você quiser fazer um tamanho um pouquinho maior, às vezes o tamanho é 42, mas tem um pouquinho mais de busto, então você vai aumentar uma carreira aqui. Ao invés de 8, você vai fazer 9 carreirinhas dessa daqui, tá?
E se você quer fazer um tamanho P, embora esse tamanho M, dependendo do P, ele veste também um tamanho P, tá? Mas, se você quiser fazer uma carreirinha menor, então você faz apenas 7 carreiras. Você faz só até aqui e não faz essa 8ª carreirinha, tá bom? Para um tamanho P, ok? Agora aqui, ó, se você tá aqui junto comigo... e outra coisa, aqui você consegue identificar qual que é o lado direito da nossa peça. Como que a gente vai identificar qual que é o lado direito, sendo que as carreiras é de vai e volta? Pela primeira carreira. Essa carreirinha aqui, ó. O pontinho, ele fica bem assim bonitinho, ó, o lado direito. Vou mostrar o lado avesso aqui, ó, da primeira carreira. Olha o lado avesso como ele é mais enrugadinho, olha, tá? Então, só pegar essa dica a respeito da nossa primeira carreira. Quando cheguei aqui, ó, eu vim trabalhando, vim tecendo aqui os meus pontinhos da minha 8ª carreira, tá? Ou da 7ª carreira ou da 9ª, quem estiver fazendo, quem depois for fazer o tamanho P ou G, tá? Então, a gente vai trabalhar agora aqui, ó, nessa parte reta aqui. Nós vamos fazer uma correntinha da onde a gente está, dentro dos pontos altos que ficam assim, ó, na horizontal, a gente vai entrar dentro desses pontos e vai fazer 2 pontinhos baixos. Vou pro próximo, ó, que forma meio que uma alça, né? Então, eu entro na próxima alça e coloco 2 pontos baixos. E eu vou fazendo isso aqui até eu chegar ali no finalzinho dessa partezinha reta, tá? Que agora a gente tá trabalhando aqui, ó, nessa parte reta. Você vê, o bico tá lá pra ponta. Então, dobra assim na mão, para poder facilitar na hora de você colocar os pontos aqui dentro da base. Então, em cada alcinha dessa daqui, a gente vai colocar 2 pontos baixos. Tô chegando aqui, ó, no meio do meu bojo, ó. Bem aqui no meio, onde a gente começou aquela correntinha inicial. Aqui no meio, ó, bem aqui no meio, eu vou colocar um ponto. E depois eu sigo fazendo 2 pontinhos baixos até chegar lá no finalzinho de novo. Então, em cada alça, recebe 2 pontos. Vou concluindo aqui essa carreirinha. 2 pontinhos aqui. Ó, na última alça, ó, 2 pontinhos e coloca um ponto bem aqui, ó, nessa coluna desse pontinho aqui, ok? Vira o seu trabalho, agora a gente já está pelo direito da peça, ok? Só que a gente ainda tá desse lado e eu quero começar a fazer a minha penúltima carreira, que é essa carreira vazadinha que tem aqui, ó. Eu quero fazer essa carreira pelo lado direito. Então, eu volto tecendo novamente de ponto baixo, tá? Sobe uma correntinha. Em cada pontinho de base desse daqui, ó, do ladinho, você vai colocar um ponto baixo. Então, volta de novo na base, aqui embaixo, ó, na parte reta. Volta fazendo de novo pontinho baixo sobre pontinho baixo, até você chegar lá no finalzinho de novo, tá bom? Cheguei aqui no finalzinho da minha carreirinha, olha, eu coloquei meus pontinhos baixos, um pontinho sobre o outro. Agora, quando eu chego aqui no finalzinho, olha, agora eu vou trabalhar novamente aqui, ó, nessa carreirinha onde tem o formato do busto, olha. E agora eu vou subir 3 correntinhas, 1, 2, 3, que são as correntinhas que representam o ponto alto, tá? Vou fazer mais uma correntinha, que é a correntinha de intervalo entre um ponto alto e outro. Vou pular um pontinho de base e vou no seguinte e faço um ponto alto. E vai ficar esse espacinho assim, ó, tá? Então, vamos fazer uma corrente, pula um ponto de base, vai no seguinte e faz um ponto alto.
uma corrente, pula um de base, vai no seguinte e faz um ponto alto. E vai ficando desse jeitinho aqui. Vamos fazer até a gente chegar aqui, tá bom? E aí eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer aqui dentro dessa ponta aqui. Então, eu vou adiantar o meu até aqui e eu já tô voltando. Cheguei aqui, olha, bem aqui na pontinha do meu leque, bateu bem aqui, ó, meu último ponto. Olha como que vai ficando o vazadinho dele aqui, ó, pra vocês darem uma olhadinha, tá? O de vocês tem que ficar parecido com isso aqui. Agora, vamos trabalhar aqui dentro, olha, vamos fazer uma corrente, vamos dentro da alça, vamos fazer um ponto alto. Agora, só aqui nesse momento, a gente vai fazer duas correntes. Volta no mesmo lugar e faz outro ponto alto. Vai ficar desse jeitinho aqui, tá bom? Faz uma corrente, já em cima desse pontinho aqui, ó, desse primeiro ponto, você já inicia fazendo o seu ponto alto, que agora a gente vai espelhar, né? Tudo que a gente fez aqui, a gente vai fazer lá. E é a mesma coisa, faz uma corrente, pula um de base e vai no seguinte. E faz um ponto alto. Uma corrente, pula um de base, vai no seguinte e faz um ponto alto. E aí você vai trabalhando dessa forma até chegar novamente ali no finalzinho da carreira. E vai dando o mesmo efeito que deu aqui do outro lado. Vou adiantar o meu enquanto você vai fazendo o seu. Outra coisa, se você já chegou até aqui nessa altura do vídeo e ainda não é inscrito no meu canal, para agora esse vídeo, vai lá, já deixa o like, aperta o sininho, né? Seleciona lá o sininho para você receber as notificações dos outros vídeos que eu irei postar aqui e já volta de novo para terminar o seu cropped. Cheguei aqui no finalzinho da carreira. Vamos dando uma olhadinha para ver como que tá ficando. Olha, tá ficando desse jeitinho aqui o cropped. Quando eu chego aqui, agora eu vou trabalhar novamente aqui nessa base reta, tá? Só que agora eu vou fazer ponto alto ao invés de ponto baixo. Então, eu vou subir 3 correntinhas, vou laçar. Dentro desse primeiro espaço, vou colocar 2 pontos altos. Desse jeitinho aqui. Agora, eu vou colocar em cima de cada pontinho de base aqui, ó, dessa carreirinha de ponto baixo, eu vou colocar um ponto alto. Então, eu vou seguindo com ponto alto até chegar ali no final da carreirinha. E aí, chegando no final, então, a gente vai para nossa última carreira aqui desse primeiro bojo. E logo depois você vai fazer outro bojo igualzinho a esse daqui, para a gente poder, então, depois fazer a junção dos bojos e fazer a barra e as laterais, tá? Então, a gente vai seguindo aqui, fazendo ponto sobre ponto, só que trabalhando com ponto alto, tá? Esse bojo aqui, ele, assim, para quem gosta, pode colocar o bojo mesmo, aquele bojo industrial, né? Pode colocar o bojo, ou pode forrar com um tecidinho, tá? Nessa videoaula aqui eu vou ensinar você a colocar, a fazer o cropped, tá? E depois, no outro momento, eu posso estar ensinando você como que eu coloco os meus forros, como que eu coloco os bojos, tudo bem? Então, chegando aqui no finalzinho, ó, dentro daquele primeiro espacinho, vou colocar 2 pontos altos. E na ponta, que na verdade seria aqui, ó, você vai olhar aqui, que tem que sobrar essa corrente. Então, aqui no alto, quer ver? Deixa eu pegar aqui direitinho. Bem aqui assim, ó, sobrou a corrente, que é a corrente que dá espaço de um ponto para o outro. Então, aí você pega bem dentro da corrente e faz aqui, então, um ponto alto, olha. E vai ficando desse jeitinho aqui já o nosso bojinho. Agora, vamos então para a última carreirinha, que é essa carreirinha aqui, ó. Deixa eu pegar por essa amostra. Que é essa última carreirinha aqui de ponto baixo.
tá? Percebe que a gente tá trabalhando agora sempre pelo lado direito da peça? Então, essas duas últimas carreirinhas a gente trabalha pelo lado direito da peça, porque aí todo o acabamento já fica do lado direito da peça. Então, cheguei aqui, vou fazer uma corrente. Dentro essa alça aqui, ó, formada pelo ponto alto, eu vou colocar aqui, ó, um ponto baixo. Dentro das próximas alças, eu vou colocar 2. Então, em cada alcinha dessa daqui, eu entro com 2 pontos baixos. Tá? Eu vou fazer isso aqui, ó, bem tranquilinho, até chegar ali na nossa quina, que é aqui, ó, no meio do nosso leque, tá? Eu vou fazer e eu já volto. Então, aqui dentro desses espaços, você vai colocar apenas 2 pontos baixos, formando essa alcinha aqui. Cheguei aqui, ó, na minha alcinha do meio, aliás, a do meio é essa daqui, ó, ainda tem mais uma alcinha aqui ainda. Então, aqui ainda vai 2 pontos. Isso. E vai ficando desse jeitinho aqui. Agora, na alça do meio, que é a alça central do leque, você vai colocar um ponto baixo, 2 correntinhas e mais um ponto baixo no mesmo lugar, tá? Deixando sobrar aqui essa alcinha ali. Aí, vai para as alças do ladinho e continua colocando 2 pontos baixos dentro de cada espacinho até chegar lá no final novamente. Vou adiantar aqui os meus pontinhos, tá? E eu já volto. Cheguei aqui na minha última alça. E agora a gente vai finalizar. Olha onde a gente vai colocar a agulha, bem aqui, ó. Nessa pontinha aqui, a gente vai fazer um último ponto baixo. Feito esse último ponto baixo, a gente vai finalizar com uma carreirinha de ponto baixo. Faz uma correntinha. E agora vamos finalizar aqui, ó, na base reta, com uma carreirinha de ponto baixo. Só colocar ponto sobre ponto. Essa carreirinha de acabamento é como a gente estivesse fazendo todo o contorno do bojo. E aí, vai fazendo pontinho embaixo. Toda essa base aqui. Porque essa base, ela já vai servir de suporte para poder descer, então, a pala do nosso cropped. Então, vai fazendo um pontinho baixo, pode fazer ele justinho, tá? Pontinho baixo até chegar ali no finalzinho da carreira, tá? Então, essa é o nosso bojo, esse é o formato do bojo. Lembrando que quem for fazer um tamanho G do bojo, né? Pode aumentar uma carreira, ao invés de 8, faz 9 carreirinhas. E depois o acabamento é o mesmo, tá? A sequência é a mesma coisa. E quem estiver fazendo o cropped com tamanho P, faz apenas 7 carreiras e depois a sequência é a mesma, tá? Que aí vai fazer o mesmo acabamento. Cheguei aqui no finalzinho, no último ponto, vou entrar bem aqui, ó, nessa laçadinha do primeiro ponto, vou fazer um ponto baixíssimo, uma corrente, e agora eu corto o meu fio, puxo a laçadinha para cima, e arremato esse fiozinho aqui por dentro, escondendo ele um pouquinho, fazendo mais alguns nozinhos, e depois eu corto o excesso que sobra. Então, eu venho aqui, corto, faço um nozinho agora. Cadê? Agarrou, aí passou. Eu faço uma corrente, às vezes até 2 correntinhas, ó. E aí eu puxo esse fiozinho aqui, só pra poder ele ficar bem ali grudadinho. Eu posso cortar ele bem mais rente, tá? Aqui, então, está o nosso bojinho. Ajusta ele assim um pouquinho, tá? Aqui, então, está o nosso bojo. Esse aqui é um tamanho
M, um tamanho 42, tá? E vamos fazer, então, o outro bojo, que aí a gente volta já juntando os dois bojos, tá? Pra gente dar sequência aqui no nosso cropped. Estou aqui, então, com os nossos dois bojos prontos, dois lados prontinhos, olha, bem idênticos, iguaizinhos. Aqui a gente pode reparar o nosso lado direito do nosso bojo e o lado direito do outro bojo. Agora a gente vai fazer assim, ó. Vamos pegar direito com direito e vou juntar os dois lados direito do bojo. Desse jeitinho aqui, ó. Vou encontrar esses quadradinhos aqui, ó. Vou encontrar 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ó, os 6 quadradinhos estão aqui. Eu vou fechar até esse tanto aqui. Deixa eu medir. Deixa eu pegar minha fita métrica aqui para eu poder medir. Quantos centímetros mais ou menos que vai ficar aqui esses 6 quadradinhos? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, então, deixa eu colocar minha fita aqui só para eu ver. Tá dando mais ou menos 7 centímetros aqui, ó. Então, é uma altura que eu acho que fica razoável para poder fechar aqui em cima na partezinha do busto. Deixa eu mostrar aqui por esse outro aqui, ó, só para você entender onde que eu tô falando. Aqui, ó, que nós vamos fechar. Então, aqui fica uma altura razoável aqui assim, ó, e não fica aquele buraco aqui no meio, aqui entre os dois seios. Então, fica legal. Mas, se você quiser fazer mais baixo, não tem problema, pode fazer, tá? Que é apenas uma sugestão minha, tá bom? Então, vamos lá. Posicionei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? No meu caso aqui, você pode estar fazendo a mesma coisa. Ó, eu vou entrar na direção desse ponto alto aqui, ó, só que eu vou pegar primeiro o bojo de baixo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, vou entrar aqui, ó, nessa direçãozinha aqui. Deixa eu pegar aqui direitinho. Ó, bem aqui, ó, em cima aqui. Deixa eu pegar meu fio. Cadê minha ponta do meu fio? Tá aqui. Cortamos lá o fio a hora que a gente encerrou os dois bojos. Então, agora eu vou começar de novo. Eu posiciono. Tô com a minha agulha aqui, né? Vou entrar, trazer a laçadinha pra frente, vou fazer uma corrente e vou grudar agora aqui, ó, no sexto, em cima do sexto ponto alto desse outro bojo aqui. Então, 1, 2, 3, 4, peraí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vou grudar bem aqui em cima, ó, vou fazer um ponto baixíssimo aqui. Então, peguei, fiz um ponto baixíssimo. Vou fazer uma corrente. Agora, eu vou vir aqui, ó, lá no outro bojinho, olha. Bem na altura do outro ponto alto aqui, ó. Bem em cima dele aqui, ó, tá? Vou lá e faço um ponto baixíssimo. Faço uma corrente, volto aqui, ó, no outro ponto alto desse bojinho de cima, faço um ponto baixíssimo. E faço uma corrente. Agora, eu vou lá no outro bojinho, tô fazendo assim, ó, um zigue-zague, entende? Ó, venho aqui em cima, na direção do ponto, e faço um baixíssimo. Faço uma corrente. Venho aqui do outro lado, faço um baixíssimo, faço uma corrente. Eu fecho assim, por quê? Por que que eu não faço ponto baixo para fechar e sim o baixíssimo? Porque eu quero que fique assim, bem pequena a aberturinha aqui em cima, ela fica meio que se misturada, entendeu? Que aí eu acho que fica legal, eu não quero que fique abertinho aqui. Então, por isso eu faço baixíssimo, faço uma corrente. Venho cá no outro bojinho, faço baixíssimo, faço uma corrente. Agora, eu vou lá no outro, ó, tô caminhando, então eu vou descendo. Então, eu vou em cima do ponto, faço um baixíssimo, faço uma corrente. Venho aqui, ó, baixíssimo, corrente. Agora, venho aqui, bem aqui em cima, aqui, assim, ó, e faço um baixíssimo, uma corrente. Aqui do outro lado, na mesma direção, mesma coisa, um baixíssimo, uma corrente.
E agora eu vou lá na pontinha. Não, dá pra mim colocar 2 pontinhos aqui, pra não dar muita distância. Vou colocar aqui assim, ó, um baixíssimo, uma corrente, venho aqui no meio também, faço a mesma coisa, seguindo a mesma direção. Agora sim, ó, eu pego bem lá na pontinha, tá? Um baixíssimo, uma corrente e faço aqui o último aqui, ó. Agora aqui no último, eu não preciso, aliás, vou fazer a corrente só para termos de finalizar aqui a carreirinha. Deixa eu pegar minha tesoura, porque agora a gente vai cortar aqui o fio. Cadê? Ó, a gente vai cortar aqui o fio. E eu vou puxar essa laçadinha aqui pra cima. Aperto bem aqui, ó. E eu vou fazer um acabamentinho só para poder dar um reforço aqui nessa laçadinha. Então, eu faço mais uma vez uma correntinha. Pego o fio, trago aqui pra dentro, assim, ó, esse fiozinho. E vou caminhando com ele um pouquinho para poder ficar bem presinho isso aqui, para não soltar, porque é peça que lava, vai lavar bastante, né? Então, para não soltar, tá? Aí, agora eu vou e corto aqui. Esse fiozinho que tá aqui foi o fiozinho do começo, então eu vim escondendo ele aqui assim, ó. Então, aqui eu só faço um arrematezinho com uma corrente, ó. Passo aqui por dentro, peraí que eu entrei no meio do fio, laço e faço uma correntinha. Vou fazer 2, só para garantir aqui. Pronto, puxei para cima, puxo bastante aqui e eu posso cortar, tá? Aqui é o nosso lado direito do nosso bojo. Olha que legal que fica aqui. Tá vendo? Aquela uma única correntinha, ó, ele fica bem fechadinho aqui no meio, ó, tá? E aqui vai ficando desse jeito nosso bojinho. Agora, a gente vai trabalhar a parte de baixo da pala aqui do nosso cropped. Vamos pegar aqui a nossa amostra. Deixa esse aqui de lado um pouquinho. Olha, a nossa amostra é assim, ó. Nós vamos trabalhar agora 2 carreiras em ponto alto, tá? Trabalhar 2 carreiras em ponto alto. Sistema de indo e voltando, só que aqui na segunda carreirinha eu faço uma diminuiçãozinha. Então, vamos fazer a primeira carreira. Vamos pegar aqui o nosso bojo. Agora, a gente trabalha do lado direito do bojo. Tudo agora a gente faz do lado direito. Então, vamos pegar novamente o nosso fio. Vou posicionar aqui na ponta, ó. Bem aqui na pontinha, ó. Entrei. Vou laçar o fio do novelo, trazer pra frente e vou fazer uma corrente. E agora, esse fiozinho aqui, a gente vai escondendo ele. Então, vou subir 3 correntinhas. E em cada ponto de base, eu vou colocar um ponto alto. Ó, cada pontinho de base, eu coloco um ponto alto. E eu vou fazer isso daqui até chegar ali no finalzinho dessa minha basezinha reta, tá? Aqui não tem muito mistério, é só seguir colocando pontinho alto, olha, em cada pontinho de base. E vai fazendo até chegar aqui na outra ponta, tá? Do nosso cropped. Vamos fazer aqui essa primeira carreirinha com o ponto alto e eu já volto para mostrar vocês. Ok, fiz aqui a primeira carreirinha em ponto alto. Fiz a primeira carreirinha em ponto alto. Cheguei no finalzinho, virei a peça. Subi aqui 3 correntinhas e vim fazendo ponto alto de novo, colocando ponto sobre ponto. E eu tô chegando aqui, ó, no meio do cropped, próximo daquela junção que a gente fez. Por que que eu parei aqui? Para mostrar para vocês que nessa segunda carreirinha, a gente vai fazer uma diminuição. Então, aqui, ó, tirando pelo pontinho do meio, esse pontinho aqui, ó, do meio, então, eu vou separar esse aqui e vou separar 2 pontos para lá
e 2 pontos para cá. Então, aqui tá o meio, então aqui tá o primeiro e aqui tá o segundo, tá? Os 2 pontos de cada lado, que vai dar um total de 5 pontos que a gente vai diminuir. Observa que essa diminuição, ela está exatamente aqui, ó, na direção do meio do cropped, onde foi juntado aqui o cropped, tá? Então, vamos laçar, entra no pontinho de base, pesca o fio, laça e passa apenas por dentro de 2. Reserva na agulha. Laça, vai lá no próximo ponto, pesca, laça e passa apenas por dentro de 2 fios. Reserva na agulha. Laça, vai no próximo, laça de novo, passa por dentro de 2. Fizemos 3 até agora, ó. Faltam mais 2 pontos. Então, vai no próximo, laça e passa por dentro de 2. Laça, vai no próximo, passa por dentro de 2. Pronto, aqui está 5 pontos que eu vou fechar juntos. 5 pontos altos que eu vou fechar junto. Então, eu vou dar uma laçada e vou passar o gancho da agulha por dentro de todo mundo aqui, ó. Segura para não escapar, né? Ó, fechei os 5 pontos altos juntos. Laço, vou no próximo pontinho de base e vou fazer um ponto alto normal. Tiro 2, depois laço e tiro os outros 2. Agora, eu continuo fazendo normal, ponto alto, sobre cada pontinho de base, ok? E vou fazendo isso aqui até chegar ali no finalzinho. Então, agora era isso que eu queria mostrar nessa carreirinha, a única coisinha diferente é essa. Então, eu vou seguir com os meus pontos altos até eu chegar aqui no finalzinho. Vou fazer e eu já volto enquanto você faz o seu. Pronto, fiz a minha carreirinha de ponto baixo, aliás, de ponto alto. Cheguei aqui no finalzinho, virei a peça, tá? Agora, a gente vai fazer um total de 6 carreiras nessa base. Como vai ser essas 6 carreirinhas? Nós vamos fazer uma carreira de ponto vazado e uma carreirinha de ponto baixo. Essa de ponto vazado vai ser assim, ó. A gente vai subir 3 correntinhas. Do ladinho, a gente já vai colocar um ponto, né? No mesmo pontinho de... No mesmo não, no pontinho de base do lado, tá? Vai fazer uma corrente, vai pular um ponto de base, vai no seguinte e vai fazer um ponto alto. Do lado, faz outro ponto alto. Então, a gente vai fazer um duetinho assim, ó. 2 pontos altos, uma corrente. Pula um espacinho de base e faz 2 pontos altos. Então, terminou os 2 pontos altos, faz uma corrente, pula um de base e repete de novo os 2 pontinhos altos, tá? Essa carreira vai se resumir assim, tá bom? Então, eu vou fazer aqui minha carreirinha e eu volto, porque a próxima carreira é uma carreirinha de ponto baixo, onde a gente vai colocar ponto sobre ponto, todinha de ponto baixo, tá bom? Então, ela vai ficando assim, ó, essa carreirinha, tá? O duetinho, faz uma corrente, pula um de base e repete o duetinho de novo. Vou fazer e eu já volto. Cheguei aqui no finalzinho, olha, para mostrar um detalhezinho que acabou se revelando aqui na peça, tá? Passamos pelo meio e aqui, ó, ficou faltando um pontinho. Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Se a sua peça também ficou assim, não tem problema. Você pula 2 pontinhos e faz os 2 últimos, tá? Só para poder nivelar aqui a lateral. Isso aqui não vai influenciar aqui na estrutura da peça, tá bom? Ok, cheguei no final, então, vou fazer uma corrente, vou virar a peça, e agora eu vou fazer, então, a carreira de ponto baixo. A carreira de ponto baixo, eu vou colocar ponto sobre ponto, então, bem aqui, ó, em cima desse próximo ponto aqui, ó, porque eu já fiz uma corrente para iniciar. Então, ela fica na direção desse primeiro ponto. E o próximo ponto, bem aqui em cima do ponto, você vai colocar e vai fazer um ponto baixo. Dentro do buraquinho formado pela correntinha da carreira de baixo, você vai colocar um ponto baixo. Em cima do ponto, um ponto baixo. Em cima do outro ponto, um ponto baixo. Vai ficando assim, ó. Dentro do buracão, um ponto baixo.
em cima do ponto um baixo, em cima do outro ponto baixo, dentro um ponto baixo, e aí você vai fazendo dessa forma até chegar ali no finalzinho da carreira. Quando você chegar lá no final da carreira, você vai voltar fazendo então novamente essa carreira vazadinha, colocando os pontos altos sempre na mesma direção, tá? Aí vai fazer isso por mais 2 vezes. Ao total tem que dar, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3. 3 carreiras de vazadinho e 3 carreiras de ponto baixo. A última carreira finaliza com carreirinha de ponto baixo, tá bom? Então, vamos fazer dessa forma até chegar no finalzinho. E aí, quando chegar lá no finalzinho, eu volto para mostrar para vocês como está ficando. E a partir daí, então, a gente vai fazer as 2 laterais. E a gente já tá partindo para os finalmente do nosso cropped, onde a gente já consegue ver uma estrutura, né, já do cropped que a gente vai vendo ela já se formando. Tá bom? Então, vamos lá fazer as nossas carreirinhas. Eu vou fazer as minhas e eu já volto. E vai ficando assim, então, nosso cropped, ó, lateralzinha pronta. Agora, a gente vai trabalhar aqui na lateral pra gente poder fazer as partes que vai para as costas. Vou mostrar nesse daqui pra você ver como que vai ficando. Olha, que vai ficar. Então, a gente vai trabalhar da seguinte forma. Nós vamos pegar, vamos contar, vamos começar a partir da parte de cima. Então, nós vamos contar 1, 2, 3, 4, 5. Então, a partir do 5º quadradinho, olha, pegando essa referência aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Então, a partir do 5º quadradinho, nós vamos começar a fazer essa carreirinha que vai alternar da seguinte forma. Uma carreira em ponto alto duplo, uma carreirinha de ponto baixo. Uma de alto duplo, uma de ponto baixo. Aqui, no tamanho M, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras de ponto alto duplo e 8 carreiras de ponto baixo. 8 não, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 carreiras de alto duplo, 7 carreiras de ponto baixo intercalado. E vai dando esse efeito aqui. Então, vamos fazer, ó, a partir do 5º quadradinho, a gente, então, vai fazer a nossa primeira carreira de ponto alto duplo. Muito bem, ó, estou aqui com o meu bujinho. A partir dessa referência aqui, ó, desse primeiro quadradinho, então, vou contar 1, 2, 3, 4 no 5º. Na direção do 5º quadradinho, eu insiro a agulha, puxo o fio aqui pra frente e faço uma corrente. Vou fazer mais 3 correntes para representar o ponto alto duplo. Dou 2 laçadas na agulha, vou no pontinho do lado de base e faço, então, mais um ponto alto duplo. Faço uma corrente, pulo um pontinho de base, vou para o seguinte, e eu repito aqui a minha duplinha de ponto alto duplo. 2 laçadas na agulha e 2 ponto alto duplo, um do ladinho do outro. Desse jeito aqui, ó. Uma correntinha, pula um de base, vai pro seguinte. Opa, acho que eu dei uma laçada só, 2 laçadas. Vou tirando de 2 em 2, até eu completar, então, aqui a execução do meu ponto alto duplo. E eu vou fazendo assim até chegar no finalzinho. Então, faz 2 alto duplo, uma corrente. Pula um de base, vai no seguinte e faz 2 ponto alto duplo. Cada um num pontinho de base, não é no mesmo buraquinho, não. E vai fazer assim até chegar aqui no finalzinho. Quando chegar nessa partezinha aqui, ó, do ponto alto deitado, a gente vai pegar dentro da alça que tá se formando aqui, ó, entre um ponto alto e outro. Então, aqui vai os 2 pontos aqui dentro desse mesmo espaço, pula, faz uma corrente, pula essa carreirinha de ponto baixo, vem aqui dentro da próxima alça e coloca 2 pontos. Faz uma corrente, pula essa carreirinha de ponto baixo, vem aqui dentro da próxima alça e coloca 2 pontos alto duplo. Aí, nós vamos colocar aqui na beiradinha, olha, até chegar bem aqui na beiradinha.
bem aqui, ok? Então, deixa eu fazer aqui, na hora que eu chegar aqui, eu volto pra mostrar pra vocês. Eu vim trabalhando aqui com os meus pontos altos duplos aqui. Na hora que eu cheguei aqui nessa partezinha, olha, eu coloquei bem aqui em cima dessa carreirinha de ponto baixo. E depois eu já vim para essa alça aqui, ó. Essa alça. E essa outra alça aqui, ó, ela acaba ficando no intervalo da correntinha que a gente faz. Então, a gente faz a correntinha. Deixa eu fazer a correntinha. Então, eu vou pular essa alça e vou trabalhar em cima dessas duas carreirinhas aqui de ponto baixo que se formou. Eu havia dito que a gente ia trabalhar em cima de todas as alças, mas na verdade era só aqui nesse comecinho, nessa partezinha fechada. Na partezinha aberta, a gente trabalha em cima da carreira de ponto baixo, que a gente fez aqui, ó, tá? Então, faz uma corrente e finaliza aqui em cima dessa última carreirinha de ponto baixo, colocando os dois pontos altos duplos aqui no finalzinho. Aqui no meu tamanho, deu um total de 9 bloquinhos de pontos altos duplos, tá? Então, aí você coloca da forma que caiba melhor aí no seu espacinho, vai ajustando para poder caber, então, até aqui no final. Vira a peça. Quando eu chego aqui no final, eu viro a peça, porque a gente agora vai trabalhar no sistema de vai e volta, tá? Nessa carreirinha aqui que a gente acabou de fazer. E agora, essa carreirinha aqui é a carreirinha do ponto baixo, onde a gente vai trabalhar ponto em cima de ponto. E dentro do espacinho que nós fizemos a corrente, olha, a gente vai colocar apenas um ponto. Então, trabalha um ponto baixo em cima de cada ponto alto duplo. E no espacinho que a gente fez a correntinha, a gente trabalha apenas um ponto baixo. Então, eu vou virar aqui, ó, subiu a correntinha. Já aqui em cima, ó, essa correntinha representa o ponto desse meu primeiro ponto aqui, ó. Vou pro próximo, vou fazer um ponto baixo. Dentro da alça da corrente, um ponto baixo. Em cima do ponto seguinte, faço um ponto baixo. E aí, eu vou dando sequência aqui até eu chegar ali no finalzinho da minha carreirinha. E volto na sequência do pontos alto duplo, igualzinho fizemos na carreira anterior. Cheguei no final, virei a peça. Olha, a carreirinha de ponto baixo vai ficando assim. Sobe agora, para iniciar a próxima carreira, 4 correntinhas, que representam o ponto alto duplo. 2 laçadas na agulha, vem no pontinho do lado e faz o ponto alto duplo. Repare que o ponto alto duplo da carreira seguinte, ele vai ficar na mesma direção do ponto alto duplo da carreira de baixo. Então, faz uma corrente e repete, então, aqui o bloquinho, ó, pula um de base, vai no próximo e repete aqui o bloquinho dos 2 pontos altos duplos, igualzinho fizemos na carreira anterior. Não esquecendo de fazer a correntinha de separação de um bloquinho e outro. E aí, é só dar sequência. Então, agora aqui é tranquilo, você vai fazer, no total, 7 carreiras de ponto alto duplo e 7 carreiras de ponto alto, de ponto baixo. Tudo bem? Então, vamos lá. Vou fazer aqui o meu lado. E do outro lado, só pra gente poder, que é a mesma coisa, a gente vai começar daqui de baixo, né? Olhando aqui o que a gente fez desse outro lado aqui, ó. Vai olhando a distância, onde que a gente pegou, tudo direitinho. Vai começar daqui de baixo, porque se a gente começar daqui de cima, a gente vai começar a primeira carreira pelo avesso, e aí não vai ficar legal. Então, começa o outro lado pela parte de baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Até aqui, ó. Conta os 5 quadradinhos, que é a nossa referência. E vai fazer até aqui. A mesma quantidade de pontos que tem aqui, tem que ter do lado de cá. Então, vamos fazer as duas partes e a gente já volta para poder finalizar, então, o nosso cropped, que é as alças, a corrente que amarra no pescoço. Vou mostrar para vocês como que a gente pode fazer
E é isso. Muito bem, laterais prontas. Aqui eu já fiz o meu cordão, né? Que você pode estar utilizando um cadastro, você pode estar utilizando um cordão de corrente. Esse cordão de corrente tem a mesma quantidade de fios desse que eu coloquei aqui em cima no pescoço. Aqui agora vai depender, né, do que cada um queira colocar aqui em cima, tá? Nessa parte daqui de cima, para poder amarrar no pescoço e a quantidade. Esse cordão, tanto das costas quanto a partezinha daqui do pescoço, vai ficar a critério de cada um para fazer o tamanho que queira, tá? Como que eu faço? Ó, eu pego o fio, eu dou umas 4 voltas no fio, com 4 fios, né? E como eu fico com essa partezinha aqui, ó, da dobra do fio, das 4 voltinhas que eu dou, eu entro com essa parte. Aí eu vou ter que pegar uma agulha maior. Deixa eu pegar uma agulha maior aqui. Aí eu vou ter que pegar uma agulha maior, tá? Pra poder eu conseguir fazer a minha corrente, porque o ideal é que a corrente fique um pouco folgadinha. Justamente para ela não ficar, na hora que a gente amarrar esse cadarço aqui no pescoço, ela não ficar machucando no pescoço. Eu vou só posicionar aqui do lado, só para poder você ver como que eu faço, ó. Eu introduzo a agulha aqui, ó, no meu fiozinho, que eu juntei, os 4 fiozinhos. Vou por cima, dentro do espacinho aqui, ó, desse espacinho aqui da última carreira do nosso bojo. Entro, pego a laçadinha, fico com esses fios todos aqui na agulha, laço e faço a minha primeira corrente. E aí, eu vou fazendo o meu cordãozinho de corrente até o tamanho que eu quiser. Essa parte aqui é a parte de cima que vai dobrar no pescoço, tá? Essa parte de trás aqui, que é o cadastro que vai ficar transpassado aqui atrás, eu faço um cordão de corrente, aí eu faço o cordão de corrente normal, usando aqui os mesmos 4 fiozinhos, olha, usando os mesmos 4 fios, faço a laçadinha inicial, faço aqui meu nozinho e eu começo fazendo aqui, então, meu cordãozinho de corrente, faço até o tamanho também que eu quiser fazer. E depois eu venho trançando ele aqui, eu começo a colocar ele aqui de cima e vou trançando igual um cadastro mesmo, tá? Então, aqui está pronto o nosso cropped, tá? Nosso cropped está pronto, com a cordinha de amarrar no pescoço. Eu espero que você tenha gostado da nossa videoaula de hoje. Deixa nos comentários. Quem já chegou até aqui assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito no nosso canal, gostaria de convidar você a se inscrever no canal, ativar o sininho, para você receber em primeira mão os outros vídeos que nós iremos postar aqui. Compartilhe também com as suas colegas, para que elas também possam já se preparar para o verão, fazendo esse lindo cropped aqui, super fácil, rápido e muito tranquilo de fazer. Muito obrigada pela companhia até aqui e até a próxima aula.